Aqui a professora de Geografia Mônica e eu vou dar continuidade ao conteúdo, né, de Geografia. Essa é a nossa segunda videoaula e hoje nós vamos falar sobre os efeitos da globalização, que é um conteúdo que se refere ao segundo capítulo do livro didático de vocês. Tá? Lembrando que esse ano, no início do ano, nós conceituamos o que é globalização, né? Falamos do processo de encurtamento das distâncias, que foi facilitado pela evolução dos meios de transporte, comunicação. Falamos de todo o histórico da globalização, desde seu início, né, que para muitos ocorreu lá naquele período da expansão marítima, das grandes navegações, e essa aproximação mundial vem, né, se acentuando desde então até os dias atuais. Nós vimos também as etapas da Revolução Industrial, que fez com que o comércio mundial se incrementasse cada vez mais. E por último, nós falamos dos sistemas de produção, do Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Então agora nós vamos falar nesse capítulo sobre os efeitos da globalização, tá? Então vamos lá. Deixa eu diminuir aqui. Então é o seguinte, a globalização é um processo que aproximou os povos, que foi facilitada pela evolução das comunicações, a evolução das ferrovias, né, das rodovias, né, do sistema aéreo, do transporte marítimo. Hoje o transporte de cargas é muito maior, a evolução das telecomunicações. Então a globalização trouxe muitos benefícios para as sociedades, porém ela ampliou as desigualdades, né? Alguns países desenvolvidos puderam se beneficiar mais desse processo. Então, houve a melhoria da qualidade de vida, passaram a participar mais ativamente do comércio mundial. Já algumas nações subdesenvolvidas apresentam muitos problemas relacionados à desnutrição, a desemprego, estão excluídos dos benefícios dessa globalização, né? Aqui nós temos uma charge representando, né, esse fosso que separa os ricos e os pobres. No caso, o Brasil, que é um país emergente, subdesenvolvido, as desigualdades são muito acentuadas. Bom, muitos países emergentes também ampliaram as desigualdades regionais, ou seja, dentro de muitos países existem grandes contrastes, sobretudo nos países chamados de emergentes. O que são os países emergentes? São aqueles países que têm um nível de desenvolvimento, vamos dizer, intermediário, tá? Eles conseguiram se industrializar, têm um PIB elevado, porém apresentam muitos problemas sociais, muitas desigualdades. Tá? Então é o caso da China, que apesar de ser a segunda maior economia mundial, tem muitos problemas, né, de fome, miséria, principalmente nas regiões do interior. Né? As regiões chamadas de zonas econômicas especiais na China, são as áreas litorâneas, são muito ricas, porém existem muitas províncias do interior que são muito pobres. Outro caso é a China, além da China, outro caso é a Índia, né, que é um caso típico de desigualdade regional. A Índia se desenvolveu muito, é considerado um país emergente, mas tem uma desigualdade interna muito grande. O caso do Brasil também, né, outros países emergentes também vivenciam problemas desse tipo, como a Argentina, o México, a África do Sul. No caso da Índia, né, nós percebemos uma grande desigualdade regional, né? Aqui cito o caso de Bangalore, que desde a década de 90 cresce sustentada pela tecnologia de informação, em especial da de software. Então, existem áreas ali que são muito desenvolvidas, a Índia se desenvolveu muito no ramo da informática, na produção de softwares, porém é um país que tem áreas que mal têm energia, né? Eles conseguiram desenvolver carros eletrônicos, carros desenvolvidos, mas eles não têm nem pavimentação em muitas áreas. Né, a gente fala o seguinte, que a Índia é o país que tem o maior número de doutorados, né, de doutorandos, pessoas formadas em doutorados, PhD, super especializadas, porém existe um grande número de analfabetos. Tá? Então a gente fala assim, lá na Índia existem várias lojas de eletrodomésticos, porém muitas áreas nem abastecimento de energia tem. Então é uma grande desigualdade regional nesses países, sobretudo emergentes. O crescimento indiano, né, aconteceu a custas de investimento em educação. Então, algumas áreas ali receberam muito investimento na área tecnológica, né, na área da mão de obra. Né, muitas empresas estrangeiras estão presentes na Índia. Isso melhorou a oferta de empregos e a qualidade de vida em algumas áreas ali da Índia. O que acontece? A globalização, ela melhorou muito a questão da produtividade, a inovação tecnológica, porém, ela trouxe o chamado desemprego estrutural, que é aquele ocasionado quando alguns postos de trabalho são eliminados. Isso aconteceu, por exemplo, com a automação, com a robótica.
com a substituição do homem, então, pela máquina, né? Então, esse é um dos reveses da globalização, porque ao mesmo tempo que ela gerou mais tecnologia, muitas pessoas foram substituídas por máquinas. Então, no mundo globalizado, o desempenho econômico e tecnológico e o papel da divisão internacional do trabalho influenciam nas características do mercado de trabalho. Então, existem aquelas nações mais desenvolvidas que exportam tecnologia e investem em educação, e existem aqueles países mais pobres, né, que ainda tem uma base agropecuária, tem um menor desempenho econômico, tem um menor nível tecnológico. Então, nós temos aí uma grande desigualdade nesse meio, né, da globalização. E com a evolução tecnológica, é muito importante que os países investam em pesquisa. Aqueles que investem em pesquisa, eles saem na vanguarda, eles ficam na frente do desenvolvimento, né? Então, com esse desenvolvimento tecnológico, a gente percebe que muitos postos de trabalho foram eliminados, porém, muitas profissões também passaram a surgir, mas uma mão de obra mais especializada, como eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, aqui poderia ter muitas pessoas trabalhando, mas só temos máquinas, né? E existem 2 pessoas que precisam manusear essa máquina. Aqui eu coloquei a imagem do McDonald's, onde hoje você mesmo faz o seu pedido pela tela. Você paga, ou seja, aqui ó, seriam vários funcionários, não tem mais funcionário, hoje a máquina faz esse papel. Então, a globalização gerou essa substituição do homem pela máquina. Então, as máquinas e os robôs de alta tecnologia têm gerado esse emprego, né, chamado de de desemprego estrutural, né, porque as pessoas são substituídas por máquinas, são poucos postos de trabalho que são eliminados. Então, assim, os trabalhadores que têm menos qualificação, eles encontram dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, né, e muitos trabalhadores que são especializados e sindicalizados nos países desenvolvidos, acabaram perdendo emprego também por um outro fator. O que acontece? Muitas empresas de países desenvolvidos se transferiram para os países mais pobres, subdesenvolvidos, porque a mão de obra é mais barata. Eu lembro que eu li com vocês no início do ano um texto que falava sobre a produção de tênis Nike, que a Nike produz muito mais tênis em outros países do que no próprio país, né, dos Estados Unidos. Então, a maior parte dos tênis dos Estados Unidos são made in Indonésia, made in Taiwan, made in Brasil. Por que eles produzem em outros países? Porque a mão de obra é mais barata. Então, a gente percebe o seguinte, que a China, por exemplo, que acolheu muitas dessas indústrias, né, fez com que muitos postos de trabalho fossem eliminados no globo. Então, esses países desenvolvidos colocaram suas indústrias em países onde a mão de obra é muito barata, sobretudo nesses países do Sudeste Asiático, lá na região da China também, né, no início da industrialização. E aí, o que eles fizeram? Acabaram eliminando postos de trabalho no país deles. Tá? Então, eles fizeram isso porque a mão de obra é barata. Então, apesar da diminuição dos postos de trabalho, tem ocorrido o crescimento do setor terciário. O que é o setor terciário? O setor de prestação de serviço, comércio, transporte. Por quê? O setor primário, que é a agricultura, pecuária, extrativismo, né, a produção de matéria-prima, está sendo substituído por máquina. O setor secundário, que é o setor da indústria, também está passando por automação. O setor terciário, por sua vez, que se refere à prestação de serviço, sobretudo, ele tem empregado mais pessoas, né? Então, nós percebemos hoje até novas modalidades dentro do setor terciário. E muitas dessas modalidades não foram nem regulamentadas por lei, como é o caso, por exemplo, dos Ubers, né? Eles não têm assim, um amparo da lei, ainda não tem uma legislação vigente que se refere a eles. Eles trabalham por conta própria, né? E recebem uma porcentagem do que eles trabalham pelo aplicativo. Agora vamos falar então das transformações na agropecuária. Então, como eu falei para vocês, houve muita substituição do homem, tanto no campo quanto na indústria. A globalização incrementou o comércio internacional, houve maior demanda, né, maior necessidade de alimentos. E isso ocorreu por quê? O campo passou a ser mecanizado, então a produção aumentou, muitos postos de trabalho diminuíram, né? Outra consequência aí da tecnologia no campo foi o êxodo rural. Muita gente saiu do campo e veio para a cidade. O aumento da cidade, né, a urbanização. A produção de artigos leva em conta a importância deles no comércio exterior. Então é o seguinte, o que os produtores rurais procuram, né, plantar, procuram produzir? Aquilo que atende ao mercado internacional, né, aquilo que tem maior demanda. Então, muitas vezes, eles produzem artigos para exportação e não produzem artigos de necessidade básica.
Né? Então, esses produtos, essas matérias-primas que são comercializadas a nível internacional, elas são chamadas de commodities. Commodities significa mercadoria, tá? São produtos que funcionam como matéria-prima, são produzidos em larga escala e podem ser estocados sem perda de qualidade. Como commodity, nós podemos citar o petróleo, o suco de laranja, a carne bovina, café, soja, ouro. Então, o que acontece? Muitas vezes, os países subdesenvolvidos, eles preferem plantar, os grandes produtores, eles preferem plantar aquilo que vai dar lucro no mercado do que produtos de necessidade básica. Então, o que acontece? Acaba encarecendo o preço dos alimentos. Porque ao invés de plantar produtos de necessidade básica, é igual aqui, por exemplo, eles só plantam cana. Né? Tem a maior parte da produção é voltada para a cultura canavieira. Em função disso, falta alimento. Então, aquela lei da oferta e da procura. Se um produto está escasso, né, tem menos no mercado, ele acaba ficando mais caro. Tá? Então, a gente percebe que, nesse caso, a gente acaba tendo dificuldade de acesso aos alimentos. Eles ficam muito caros, porque eles valorizam muito a produção de commodities e deixam de produzir artigos de necessidade básica. Então, muitos países agroexportadores priorizam a produção de commodities e isso diminui a oferta de alimentos, tornando-os cada vez mais caros. Segundo dados da ONU, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que é a FAO, diz que quase 70% das culturas agrícolas não são nativas das regiões onde estão sendo cultivadas ou consumidas. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos uma grande produção de café e de cana, até hoje, né? E são produtos que não são nativos daqui, foram trazidos pelos portugueses. Então, as commodities, em geral, precisam atender aos rígidos padrões internacionais sanitários e de produção. E isso pode gerar a extinção de práticas agrícolas tradicionais locais. Então, por exemplo, vamos supor a questão da produção da carne bovina. Muitas vezes, a União Europeia, né, os países desenvolvidos, eles só aceitam a carne rastreada, a carne que vem com gado que tem um chip, né, que todas as informações são passadas. Então, um pequeno produtor, ele não consegue ter essa tecnologia, ele não consegue desenvolver. Né? Então, acaba que a agricultura familiar, a produção familiar, deixa de ser feita. Ou então, um pequeno produtor, ele não consegue concorrer com o grande, ele acaba vendendo a sua propriedade, né? Isso acaba gerando êxodo rural, as pessoas vêm para as cidades, acaba gerando desemprego. Então, a gente percebe uma desvalorização da agricultura familiar em detrimento da valorização desses grandes latifúndios voltados para a exportação. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cultura, propaganda e consumo. Os avanços dos meios de comunicação geraram também maior fluxo de informação. E a internet se tornou uma das peças-chave com relação à informação. Hoje fala-se até mesmo em cyberativismo, que seria um ativismo online. Numa próxima videoaula eu vou explicar melhor para vocês o que seria esse cyberativismo. Mas seria o seguinte, você assinar petições, participar de movimentos, tudo online. Né? Inclusive, muitos países já fizeram movimentos, como o caso da Primavera Árabe, que aconteceu em alguns países ali no norte da África, do Oriente Médio, que mobilizaram a população pelas redes sociais para lutar contra governos ditadores. Tá? Então, depois eu vou explicar melhor isso para vocês. O grande problema da internet hoje são as fake news, né? Onde muitas informações falsas são lançadas na rede e acaba promovendo a desinformação e tem o poder de influenciar pessoas e até a política dos países. Né? O fake news é um crime hoje. A atual fase do capitalismo ela estimula muito o consumo. Então, as multinacionais, para aumentar as vendas, procuram diversificar seus produtos, aumentando e criando novas demandas. Então, você quer comprar sempre. Né? Então, hoje nós temos uma cultura da ostentação, né? Comprar o que não é necessário. Né? A diferença do consumo e consumismo. Consumo é o que eu compro e realmente eu preciso. Consumismo é quando você compra aquilo que você não necessita. Então, nós temos nesse meio aí a chamada obsolescência programada e obsolescência perceptiva. O que é obsolescência programada? Hoje, os produtos já são feitos para durar pouco. Né? Então, você compra um celular hoje, ele já dura pouco, como está colocando aqui na charge. Né? Ou esse iPod novo tem mais de 1000 funções, principalmente o de pifar logo para eu lucrar, né? O dono da empresa. Então, já é programado para durar pouco. E a obsolescência perceptiva é você, por exemplo, tem um celular ou um produto qualquer, ele está em boas condições de uso, porém você quer comprar um novo para se atualizar. Então, lá, simplesmente você descarta produtos
que ainda poderiam ser utilizados. Isso gera muito lixo, muita produção de descarte. Então, o capitalismo ele gera essa febre de consumo. A grande questão do capitalismo é justamente essa sociedade que promove um consumo em massa, né? O que possibilita o acúmulo de capital por grandes empresas, acaba estimulando o avanço tecnológico, porque as empresas querem vender mais, e aí elas investem em tecnologia e vão fazendo produtos cada vez mais modernos. E assim, com relação às necessidades de consumo, existem muitos produtos que são considerados essenciais, como alimento, roupa, calçado, energia, água, remédio, hospitais, escolas, isso realmente é necessário. Mas existe uma infinidade de produtos que são colocados no mercado e que são desnecessários, né? São dispensáveis. Então, muitos produtos satisfazem as nossas necessidades ditas secundárias, em que nós compramos pelo simples prazer de comprar. E diariamente nós somos bombardeados com uma série de informações, né, de produtos. Então, o consumo de um produto, ele acaba criando hábitos e necessidades. Passamos a consumir produtos sem os quais não imaginamos viver, mas que na verdade não são tão necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, hoje, né, fala-se o celular. Difícil quem não tem, né? Na minha época, por exemplo, quando eu tinha lá os meus 15 anos, a gente nem tinha celular, não sabia nem o que era isso, né? Então, hoje não, hoje é um produto aí, vamos dizer, de necessidade básica, né? Infelizmente, as pessoas têm esse vício, né? Ainda mais nesse período de isolamento, em que as pessoas estão comunicando mais por meio virtual. E a gente percebe o quê? Existem muitas datas comemorativas no calendário que estimulam a compra. Né, que nós temos algumas, principalmente Natal, né, uma época que estimula as pessoas a comprar, agora vem o Dia das Mães. Então, a publicidade é o que mantém a mídia. Então, a mídia ela sobrevive graças às empresas que pagam pela publicidade. Então, o consumo de tênis, roupas de grifes caras é estimulado por empresas que investem em publicidade de atletas, artistas e eventos para convencer as pessoas a comprar. Então, nós somos o tempo todo persuadidos a comprar sem necessidade. Até coloquei aqui, né, times, né, aqui os patrocinadores. Então é isso, gente. Hoje é que eu encerro com vocês essa segunda videoaula. Eu vou passar para vocês alguns exercícios e espero que vocês estejam aproveitando muito bem esse período de isolamento para estudar, para refletir, né? E logo nós estaremos juntos novamente, tá? Um abraço a todos.